Oi, boa noite! E aí, tudo certo? Quanto tempo que nós não nos vemos aí numa live? Já tava com saudade de vocês. E vocês aí? Tá tudo certo com o som? Já vai falando aí pra mim com o som, com a imagem, pra gente saber aqui se precisa arrumar alguma coisa, tá? Se vocês conseguem me ver bem aqui. Então, estamos ao vivo pelo YouTube, né? E também no Instagram. Instagram também deu certo? Também deu certo. Show. O povo tá conseguindo aí me ver? Me dá um joinha aí, pessoal. E aí? Me digam aí de onde é que vocês são. Se já me conhecem, não me conhecem. Nunca me viram. Primeira vez, como é que é o esquema? Eu quero saber quem é que... Tudo certinho, pessoal. Boa noite, tá acessando. Tudo certo, com som e imagem, tudo ok. Então tá bom. E aí, pessoal? Tudo certinho então, né? Todo mundo falou que tá ok com a imagem e o som. Eu sou a Patrícia Briski. Moro em Joinville, Santa Catarina e sou especializada em confeitaria francesa, tá? A receita que eu vou trazer hoje aqui não é bem da confeitaria francesa, né? Depois vamos falar um pouquinho mais sobre ela. Mas o objetivo dessa live aqui, na verdade, é o lançamento do meu curso, né? De sobremesas de Natal. Vamos falar mais sobre ele depois, né? E como, né, um presente desse lançamento, eu quero também contar um pouquinho aí pra vocês de qual é a minha história com a confeitaria, né, o porquê que eu entrei pra confeitaria francesa e ensinar aqui, né, na prática pra gente ver como é que funciona uma receita aí que vende muito, muito, muito no Natal. Eu, pelo menos, vendi, assim, horrores, né. E, então tá tudo certo aí, o pessoal tá conseguindo... Tudo certinho. Tem os Instagram alunos, também, né? tem teus alunos aqui no Laguna. Tem aluno aí? Raquel, de Carvalho, pessoal aparecendo. Diana. Pessoal comentando que tava com saudades. Portugal, Pessoal tava com saudades da lives. É verdade, a última vez que foi a live quando? Julho que a gente fez, né? No Dominando a Confeitaria Francesa, né? O outro curso, acho que foi. Então, ó, faz tempo mesmo. Vamos ver, para ano que vem aí tô estudando algumas coisas, quem sabe vamos ter mais frequência aí de lives, tá? Pessoal de Portugal aí, tá? Então, firme acordado. Diana, eu sei que é de Portugal, né? Portuguesa. Então, pessoal, para quem não me conhece, como eu já falei, sou Patrícia Briski, sou especializada em confeitaria francesa, moro em Joinville, Santa Catarina, e essa vozinha aí atrás da câmera é do meu marido, Renan, ele que vai fazer a ponte aí, vai conversar com vocês, né, como eu consigo ver as perguntas de vocês, então o Renan vai ler pra mim quando vocês tiverem dúvidas, certo? Então tá. Vamos fazer o possível. Vai fazer o possível? Show. Já tá bom, já tá bom. O que eu queria falar? Então, resumidamente, não vou ficar aqui repetindo minha história, talvez porque muita gente já escutou, já sabe como é que é, mas tem gente aí que não me conhece, já vai falando ou se todo mundo já me conhece, eu nem vou falar. Já vamos partir direto pro negócio. Mas acho que não, acho que deve ter gente nova. Resumidamente, eu era bancária, né, concursada, estudei por muito tempo para um concurso, passei quando eu ainda estava no ensino médio, né, eu passei, na verdade eu fiz o concurso, passei né, quando eu estava no ensino médio, mas eu fui chamada só 3, 4 anos depois, trabalhei num grande banco aqui do Brasil, só que eu não era feliz com aquilo, né, me deixava doente, literalmente eu vivia com dor de barriga, síndrome de pânico, etc, várias questões, e eu sempre fiz doce, né, como forma de relaxar, talvez você também, né, começou assim, ou você faz por hobby, não sei. E aí, eu não sabia, né, exatamente como trabalhar com doce, fazia só por hobby. Até que eu decidi que eu queria, então, trabalhar com doce, sair do banco, pedir exoneração, né, do cargo, com aquelas, até com um aperto no coração, né, porque eu ia casar, né, e tinha diversos benefícios, né, etc, né, que o cargo público traz. E aí, eu decidi, então, que eu queria fazer doce. Né, comecei fazendo bolo para encomendas, né, de bolo para aniversário, etc. E foi assim por uns 2 anos, 3 anos assim, que eu fazia cursos online, presencial também, né, de bolos, etc. E só que daí eu comecei a não gostar mais do resultado do meu trabalho,
né? Eu olhava e eu achava sempre igual. Eu achava assim que meus bolos não eram diferentes dos bolos que todo mundo fazia, os recheios não eram diferentes do que todo mundo fazia. Sempre aquele mesmo recheio de leite condensado, né? O mesmo estilo de bolo. Uma lata de leite condensado, uma de creme de leite, leite, ninho, Nutella, Oreo e brownie. Era isso, sabe? E nada contra, ele vende, né? E é legal. Mas eu não queria só esses sabores, eu queria coisas diferentes, eu queria algo a mais, né? Eu queria aprender sobre outros sabores, sobre a confeitaria né, como um todo, eu queria entender. Então, eu decidi em 2017 ir para a França, né? Eu estudei confeitaria francesa, patisserie, né? Na École Duquesse, no sul da França, a escola do Alain Duquesse, né? Um chefe bem renomado francês, e aquilo me transformou assim de um jeito que eu nunca imaginei na vida, né? Eu descobri que não existe só o leite condensado na confeitaria, muito pelo contrário, ele é só um ingrediente a mais, ele não é a base da confeitaria, né? A base da confeitaria são ovos, açúcar, manteiga, leite, com trigo, né? Com isso você faz. Com isso você faz tudo, desde massa até creme, até bolacha, até rocambole, até bolo de andar, até tudo você faz só com isso, né? E mudando aí algumas frutas, alguns sabores, você tem um leque aí de opções muito grande. E voltei com muita vontade de mostrar sobre isso, né? Aquilo que eu tinha aprendido era muito diferente e eu queria mostrar, então eu decidi que eu ia ensinar. Fiquei treinando aí, dando aulas para as minhas amigas, né? Até que eu estivesse segura e com experiência também para ensinar. E aí em 2019 eu entrei para a internet, né? Dando cursos online. Antes disso eu já dava em 2018 eu comecei, né? Já a dar cursos presenciais no meu ateliê, tá? E aí eu estou aqui, né? Estou aqui hoje porque eu não posso guardar isso só para mim, né? A confeitaria no Brasil, ela ainda precisa evoluir muito, né? Eu acredito que ela precisa ainda explorar outros sabores, não só o do leite condensado, do creme de leite UHT, né? Creme de leite de caixinha. E é por isso que eu ensino, né? É isso que me motiva, mostrar, né, essa confeitaria, tudo que a confeitaria francesa tem de diferente e como isso pode ser um diferencial para nós, certo? Pessoal, o Natal, eu não sei pra você, né, mas é a época do ano que pra mim sempre assim ganhou de Dia das Mães. Páscoa e Natal sempre ficava na verdade junto. Pra confeitaria eu acho que, né, pras confeiteiras é o que mais a gente vende, certo? Mas o Natal, eu não sei, tem um apelo assim, não sei se é porque é final do ano, que a gente já vai logo pegar férias, né? Eu não sei, pra mim é muito mais, tem um apelo emocional maior no Natal. E aqueles doces, né, que a gente só come no Natal e que a gente vê, né, no Natal, e as frutas que a gente encontra nessa época do ano, né, e nozes e cerejas, tudo, eu não sei, pra mim e eu acho que pra muita gente é assim, não sei se é a sua época do ano preferida também, mas pra mim é. E é uma época pra gente realmente fazer aí o nosso 13º, 14º, até 15º, né, em muitos casos. Pra mim, sempre era assim, eu sempre conseguia, né, os meus 13º e 4º com o Natal. E aí, para pensar comigo, esse ano, o Natal, primeiro Natal depois da pandemia, né, onde a gente já não tem mais tanto essa questão com máscara, distanciamento, né, claro, a gente ainda tem que cuidar, mas a gente já tá mais liberado. Aqui, eu moro em Joinville, né? Aqui perto da minha cidade tem Blumenau. Blumenau tá acontecendo o Oktoberfest esse mês, né? Começou uma semana atrás. E assim, ó, tem tanta gente. O pessoal tá doido, né? Pra se encontrar, pra fazer festa. O que abre de show, vai. O povo, né, vai. O que abre Esse dia eu fui no teatro também, socar. Tá todo mundo já sedento. Imagina como é que vai ser no Natal desse ano. As pessoas querem comemorar e tem motivo de comemorar, né? E celebrar. Então, se a gente já vende muito, já vendia muito no Natal, esse ano a gente vai vender muito mais. Pode anotar o que eu tô falando, tá? Só que eu sempre bato nessa tecla. Só vende mais quem traz coisas diferentes. Não adianta. As pessoas já não querem mais do mesmo, né? Elas querem sabores diferentes, elas querem apresentações diferentes, né? Doces diferentes. Não ficar só no mesmo nisso que eu tô falando, né? Que eu falei antes também. Leite condensado, Oreo, brownie, ninho e Nutella.
né? Tem outras coisas que a gente consegue fazer com a confeitaria e que são muito saborosas, certo? E tem uma apresentação linda. E é isso que eu trago, né, no curso de sobremesas de Natal. E um gostinho eu vou trazer, né, para vocês do curso aqui gratuitamente. Vou ensinar para vocês a minha receita mais vendável, né, que é o de panetone, né? É uma massa, na verdade, base de panetone, que ela pode virar chocotone ou panetone, né? Ela não vai nenhum ingrediente ultraprocessado, né? Não vai corante, não vai essência artificial de panetone, sabe? São todos ingredientes puros, vamos dizer assim, e que trazem um sabor e um resultado muito bom. Mas isso só é possível... Pode falar. Nas primeiras perguntinhas, só a Raquel, né? Patrícia, e para quem está recomeçando, né? Você acha que voltar com produtos bem diferentes não afasta os clientes? Talvez vá de encontro aqui com o Vinícius, né? Não quer ir não, tô 2 anos tentando tirar o ninho com Nutella. O pessoal tá insistente. Gente, eu não tô falando pra tirar, não é isso que eu tô falando, pelo amor de Deus. Não podemos ser assim, ou 880. Mas a gente pode começar a introduzir coisas diferentes, sim. Não tô falando pra tirar o que tá vendendo. Não, isso aí seria estupidez minha e burrice falar uma coisa dessa. Lógico que não. Lógico que você vai botar um Nutella se tá vendendo. Tá ok. Mas, se o que eu tô falando vem de encontro ao que você pensa também, ao que você acredita, faz sentido e funciona sim colocar coisas diferentes. Eu vendia coisas diferentes além de panetone de brigadeiro, né, no Natal, que eu fazia, que é aquele recheado, né, trufadão. Eu vendia esse também, mas eu vendia os outros sabores, eu até vendia outros sabores que não tinha brigadeiro, mais do que esse, e vendia outras sobremesas, tá? A Croque-Mousse, por exemplo, que é aquela torre de Carolinas, as minhas alunas que fizeram, elas falaram pra mim que não, assim, não dava pra botar foto que chovia de encomendas. Esses dias eu mostrei nos stories pra vocês, da minha aluna que falou que queimou até o dedo de tanto que ela fez no ano passado pra vender, tá? Então, dá pra colocar coisas diferentes, sim. A gente, as pessoas querem também coisas diferentes, mas eu não tô falando pra você tirar o que funciona, tá? A gente tem que, né, ponderar tudo. O que eu tava falando? Do não ter ultraprocessados, nada. Eu vou falar aqui, eu vou mostrar numa receita um pouquinho do meu método de ensino, né? Ele é baseado em alguns pilares e um deles, que é muito importante, né, que eu acho fundamental para qualquer confeiteiro, é conhecer os ingredientes, tá? Então, no meio aqui fazendo aqui o panetone e o chocotone, eu vou falar para vocês o que cada ingrediente faz na receita, porque que é importante saber disso, né? Para você também controlar os seus resultados e saber por que você está fazendo daquela forma e sempre ter o mesmo resultado, tá? Show! Acredito que seja isso que eu tenho para falar. Vamos começar então a receita, tudo ok? Antes disso, falei sobre 3 pilares, né? Como é que eu ensino, tá? Sobre esses 3 pilares que eu aprendi na confeitaria francesa. Entender os ingredientes, né? Como eles funcionam, as funções deles e como eles interagem entre si. As técnicas de confeitaria, né? Por que a gente está aplicando aquela técnica, fazendo daquele jeito. E 3, as bases de confeitaria. Dominar as bases de confeitaria, porque com elas a gente pode fazer qualquer receita. Por exemplo, aqui é uma massa base de panetone, ok? A gente vai fazer panetone. Mas a gente pode transformar ele num sabor que a gente quiser, é uma massa base, tá? Falando mais do panetone, né, e do chocotone, é uma receita italiana, não é uma receita francesa, né? E na Itália isso é tão sério, né? Essa questão do panetone, eles levam tão a sério que se não for feito com os ingredientes básicos aqui, né? Ovos, açúcar, a manteiga, né? As gemas, e não é feito com o levain, no caso lá eles chamam de massa madre, né? Nem pode chamar de chocotone e panetone, tá? Tem uma lei lá que, né, vai exigir isso, e nem com fermentação biológica, que é o que a gente vai fazer aqui, ó, usando fermento biológico, não pode, tá? Tem que ser com o levain para eles chamar de panetone e chocotone. Só que assim, o levain não é uma coisa que eu, pelo menos, não domino, né? Eu não sei mexer com fazer pão de
fermentação natural e mexer com levain, eu sempre faço então com fermento biológico fresco, tá? E funciona legal pra mim, eu vou mostrar aqui pra vocês. Certo? Estamos então de acordo? Como eu falei, eu vendia muito essa receita, muito mesmo, tá? Além de outras sobremesas que eu também fazia e vendia muito no Natal, tá? Que não levava, né, que eram outros sabores, né? E não levava leite condensado, não era ninho, não era Nutella e vendia também, tá? Aí você também vai analisar, e a sua clientela vai analisar, né, diante de tudo isso que eu falei, como é que funciona aí, certo? Então aqui, ó, pro panetone, eu vou chamar de panetone, tá? Porque eu tô, se bem que depois eu vou estar com chocolate também, vou chamar de panetone. O que a gente vai precisar? Eu tenho aqui a minha batedeira, tá dando pra ver? Certinho aqui dentro da minha batedeira? Dá pra ver. A Neuza perguntou, pode ser fermento seco de pacotinho? Pode, já vou falar sobre ele, tá? O pessoal não perguntou ainda, mas só da receita tu vai postar pro pessoal depois, a né? receita eu vou postar no final da live, tanto no Instagram quanto no YouTube, na descrição, tá? Quando terminar. Certo? Ó, toda vez que a gente fala aí de pães fermentados biologicamente, eles entram na família das viennoiseries, tá? Os pães doces, certo? Que levam aí açúcar. Então, o panetone, o croissant, o pão de chocolate, brioche, certo? Todos eles entram na família das viennoiseries, que são os pães fermentados doces. Se for um pão fermentado, pão mesmo, né? De levain ou outro fermentado, aí é na família aí da boulangerie, certo? Os pães tradicionais. E os doces com mais cremes, confeitados, bolos, aí são da família da patisserie, certo? Chocolate, família da confiserie. E você achando que existia essa confeitaria nesse mundo, né? Pois é. Temos, né, a família dos chocolates e balas e torrone, é confiserie, tá? Geleias, ok? Então aqui, hoje a gente tem o nosso panetone e a gente vai começar fazendo esponja. O que é uma esponja? A esponja é a primeira fermentação, né? O início aí dos pães fermentados doces. Por quê? Quando a gente fala aí da família das viennoiseries, normalmente são pães que levam uma grande quantidade de açúcar, não uma grande quantidade, mas levam, né? Açúcar e manteiga, certo? Açúcar e manteiga, eles são dois ingredientes que eles impedem o desenvolvimento do glúten, tá? Açúcar porque ele rouba a água do glúten, tá? Pra ele, certo? O açúcar é higroscópico, ele sempre vai roubar água, vai atrair água. E aí não vai ter tanta hidratação. E a manteiga porque ela impermeabiliza. Ela vai impermeabilizar os grãozinhos e a água não vai conseguir entrar, tá? Então, como são pães que acabam sendo um pouco mais pesados por causa disso, a gente precisa de uma esponja que é para dar uma força, né? Uma primeira força aí para nossa massa, tá? Então são 3 fermentações. Uma da esponja, a segunda que é o primeiro descanso, e a terceira é quando a gente molda e ele cresce já no formato que a gente quer. Isso eu tô falando para qualquer doce de viennoiserie, tá? E vai pro terceiro crescimento aí, vai pro forno, certo? Então 3 crescimentos a gente tem. Por isso que a gente faz a esponja, tá? Aí assim, o que eu tenho aqui primeiro? Eu tenho meu trigo, eu tenho água e eu tenho fermento biológico fresco. Eu sempre gosto do fermento biológico fresco porque ele é fresco, né? Então a quantidade dele não é, na verdade a concentração de micro-organismos não é tão grande, vamos dizer assim, quanto o seco. O seco tem que ser muito mais, tem que ter muito mais fermento, né? Na verdade, micro-organismos ali dentro, porque ele é seco, ele foi desidratado, então muitos morreram, entendeu? Então precisa adicionar bem mais. Aí acaba, às vezes, quando a gente fica meio estufado, come algum doce meio estufado, às vezes é por causa da quantidade de fermento, tá?
Dá para usar o seco sim, aí ele é 3 vezes menos, né? Como ele é muito concentrado, 3 vezes menos do que a quantidade da receita do fresco, tá? Então, se no fresco eu vou pedir 100 gramas, você vai usar 33 gramas do seco. Combinado? Trigo. Assim, ó, pra mim, o sucesso de uma receita de panetone tá no trigo, tá? Eu tô usando um aqui que talvez nem seja bem o correto para eu fazer o panetone, mas eu comprei, eu queria testar e gostei do resultado, tá? Do Venturelli, ele é de semolina, certo? O trigo de semolina, ele é um trigo mais duro, de grão duro, tá? Um trigo até importado de grão duro, que normalmente ele tem mais, um trigo tipo T, né? Que ele normalmente tem mais proteína. Ele é mais indicado até para massas e molhos, mas ele diz aqui que ele também pode ser usado para pães. Então eu quis testar aqui no meu panetone, que é um tipo de pão, e ele deu certo, foi legal. Só que esse aqui ele é bem fininho, tá? Agora tem umas semolinas que são mais grossas, então é melhor você dar uma olhadinha, né, e testar antes. O que eu indico é que você, antes de olhar, né, se é semolina ou não, comprar um trigo do tipo 1, que é o que a gente mais encontra no mercado, tá? E olha aqui atrás, ó, na quantidade de proteínas, certo? Aqui diz que tem 7 gramas de proteínas numa porção de 50 gramas. Isso quer dizer que tem 14 gramas de proteína numa porção de 100 de trigo, certo? Isso quer dizer que é 14% de proteína. É muito alto, né? E quanto mais proteína, aí a gente tem um desenvolvimento melhor de glúten, mais indicado para pães, né? Que precisam formar uma rede mais firme, vamos dizer assim, do que bolos e tortas, que não precisam, tá? Então dá uma olhadinha sempre na quantidade de proteína. Não precisa ser de semolina, pode ser do tipo 1 normal, sei lá, Anaconda, Renata, Rosa Branca. Dá uma olhada, tá? Mas eu sei que a Venturelli tem diversas marcas, marcas dentro dele, não é marca, mas tipo subprodutos, né? Dentro da marca que são indicadas para cada caso, e aí você pode testar, tá? Ficou claro essa questão da proteína? Acho que ficou, né? Aí agora sim, ó. Para fazer esponja, então agora eu vou começar. Água, fermento e uma parte do trigo da receita, ó. Pode ver, ele é bem fininho, tá? Vou colocar os líquidos aqui embaixo, né? E vou dar uma sovadinha só para ele misturar. Não precisa ficar sovando eternamente, tá? Temperatura da água, certo? Isso é importante também. Se você está num lugar frio, né? Aqui hoje até que não tá tão frio, tá deu 26 graus, mas nos últimos dias estava sempre muito frio. Usa uma água morna, tá? Para começar a esponja. Se você tá num clima muito quente, aí usa uma água gelada para começar a esponja, porque a temperatura do ambiente vai influenciar muito no desenvolvimento do fermento, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, minha água morna. Primeiro foi 100 e... Diana Carvalho comentou que tá na Irlanda, 6 graus lá. Pois é. Lá tá frio. Tem que botar água fervendo, não, mentira, não foi água fervendo, água morna, tá? A gente vai controlar a temperatura dessa nossa massa para que ela fique aí uma temperatura, né, vamos dizer, ótima para o desenvolvimento do fermento, é 27 graus, tá? Então, pra gente controlar que fique mais ou menos nisso, tá? Um pouco mais, um pouco menos, mas aí, isso você vai controlando, tá? Conforme com a água mais morna ou a água mais fria, tá bom? Aí eu vou colocar o trigo, ó. E agora vem a barulheira. Pedro comentou, ó, cheguei agora. O que a chefe está a fazer? Obrigado. Se quiser atualizar pro pessoal, então, querida. Já vou. Estou fazendo uma massa base de panetone, tá? Que você pode usar para panetone e chocotone. Vamos depois rechear, vou cobrir, né? Vai ter um recheio aí sem leite condensado.
misturar mesmo, tá? Ó, misturou, tá ok. Não precisa sovar, porque a gente vai sovar depois, tá? Certo? Deixa eu ver como é que tá a temperatura do nosso colega. Ó, 27,8, tá? É uma temperatura, como eu falei, ideal aí para o desenvolvimento do fermento. Aqui, para ele se alimentar do açúcar que tem dentro do trigo, tá? E começar a fermentar. Ele vai soltar aí esses gases da alimentação deles, né? Os punzinhos, como a gente chama, tá? E aí vai começar a fermentar e ele se desenvolve aí, começa a se desenvolver na massa, certo? Então aqui, ó, vai demorar o quê? Sei lá, uns 5 minutinhos ele já começa, você vai ver que ele já começa a soltar, né, umas bolhas que ele já tá se desenvolvendo. A gente vai ficar aqui esperando, né, até ele querer, apesar de estar na temperatura certa, até ele querer se desenvolver, querer acordar, e a gente vai começar a continuar a receita, tá? Mas agora, nesse ponto, você pode deixar assim parado, ou colocar um paninho por cima, aguarda aí uns 5 minutinhos que ele vai começar já a fermentar, e aí você tem a sua esponja pronta, tá? Ele já vai basicamente dobrar de volume, e aí você já pode seguir para a receita, tá? Ficou clara essa parte? Eu vou continuar, né, fingindo, vamos dizer, que ele já chegou lá, tá? Mas você em casa vai deixar ele paradinho para ele se desenvolver, certo? Mirella te perguntar também o que tá fazendo, né? O Pedro que já ajudou, que é o panetone chocotone, né? Isso. Tá? Massa base para panetone e chocotone. Agora, ó, passou os 5 minutinhos, né? Ele dobrou de volume, você viu que ele já criou umas bolinhas. A gente vai continuar a receita, tá? No mesmo bowl da batedeira, a gente vai então adicionar os ingredientes líquidos primeiro, tá? Então, as gemas, eu tenho aqui. Gema é o quê? Ela coagula, né, as suas proteínas, então ela traz cor, ela traz estrutura para nossa massa, tá? Sabor. Ela é um emulsificante natural, certo? Ela junta moléculas de água e de gordura, então por isso é muito importante. Mel, um anticristalizante natural também, as abelhas fizeram para nós, tá? Um saborzinho também, mas não vai dar sabor de mel nem nada, é muito pouquinho. Então aumenta a validade, certo? Justamente por evitar, né, cristalização do açúcar e tudo mais, e evitar água livre no nosso produto, tá? Como o mel é um tipo de açúcar, né, frutose basicamente, ele também vai puxar água e a água não vai ficar livre no nosso panetone, certo? E se a água não está livre, então menos mofo. Se a água está livre, mais mofo, né? Porque é umidade. Disponível aí no ambiente, certo? Aqui eu tenho rum e raspas de laranja e limão. O principal sabor que a gente tem no panetone original, vamos dizer assim, na Itália, não é nem por raspas né, saborizantes nem nada. É justamente por causa da fermentação longa que ele tem, né? Lembra lá no início que eu falei que ele é feito com a massa madre. Só que daí, claro, né? Alguém pensou, lembra laranja, né? Vamos tacar uma essência de laranja aí, porque daí foi criado, claro, essas essências de panetone sintéticas, tá? Só que eu acho o sabor bem artificial e até muito forte. Muita gente não gosta até do panetone, né? Justamente por causa disso, tá? Então aqui eu tenho rum por causa do sabor,
pra dar um saborzinho, né? E raspas da laranja e do limão fruta. Eu deixei aqui, né, infusionando, mas não é necessário, tá? Se você não quiser colocar rum na sua receita, aí você tira e troca por água, né? A mesma quantidade em água, tá bom? Eu vou bater primeiro aqui, ó, pra misturar. Ó, ele já começou, nossa, não deu 2 minutos, ele já começou a formar as teias, né? Agora não sei se vai dar pra mostrar, amor, porque eu já bati. Ó, mas ele já começa umas bolhas, ó, por causa da fermentação, tá? O pessoal que chegou depois, então é panetone e chocotone, tô fazendo hoje. A receita vai ser postada no final da live, né? Isso aí. Ó, misturou, agora eu vou adicionar, tá? Com as raspas. Aos pouquinhos, pra não sair jorrando tudo. Essa receita, pessoal, eu desenvolvi, né, melhorei ela durante muitos anos, tá? Eu não peguei ela simplesmente assim e venho fazendo, né, tô jogando aí pra vocês. Ela, você não vai encontrar, né, exatamente O que tu como eu colocou agora, faço querida, ali? as raspas e o rum, tá? Vocês não vão encontrar em lugar nenhum, né, porque eu fui melhorando e aprimorando essa receita durante os anos, essa receita minha, tá? Quem às vezes perdeu o início, né? Tu vai deixar essa aula salva até domingo, certo? Até domingo. E a receita vai estar postada depois também. Você pode rever lá o que precisar. Agora eu vou colocar o restante dos secos da receita, tá? Então, ó, o trigo. Se você estiver usando uma manteiga com sal, aí não precisa botar sal agora. Senão você coloca o sal junto com o trigo, tá? O restante do trigo da receita. O açúcar. Eita! E o leite em pó, certo? Leite em pó. Proteína, né? Mais sabor, mais cor. Quiser botar o líquido, pode, mas aí substitui pela água da receita, tá? Agora eu vou salvar mais um pouquinho. Ó, e ela começa a ficar meio dura, né? Porque, claro, não tem hidratação suficiente. E aí eu vou adicionando o restante, né, da água aos pouquinhos. Só que agora a gente vai ter muito cuidado, porque algumas farinhas absorvem mais água, outras menos, tá? Dependendo aí da marca, né, a porcentagem de proteína e tudo mais, vai ser mais ou menos, tá? Então eu vou mostrar o ponto certo, porque talvez você não use toda a água que pede na receita. Clara? A Juliane comentou, você comentou da manteiga, mas ainda não entrou, certo? Por quê? Por que a manteiga não entrou? Quem prestou atenção vai me dizer. E eu vou continuar batendo aqui. A manteiga tá aqui, ó. Giovana perguntou, boa noite, Patrícia. A função do mel como antiumectante da massa vale para bolos também? Sim, a função do mel, assim, os ingredientes eles mudam a sua função conforme o preparo, né? Como ela falou, Giovana? Como a Giovana falou. Para bolo vai ter uma função, para massa vai ter outra função, para cremes, recheios vai ser outra função. Algumas vão ser as mesmas, né? Mas outras não.
Para bolo também é a mesma questão. Evita o mofo justamente por tudo que é açúcar, né? Então, mel, glucose de milho e o açúcar em si, né? O açúcar invertido, né? Eles entram como um tipo de... Não posso chamar de um antimofo, porque antimofo é um aditivo, né? E os açúcares não são aditivos. Mas pelo fato de eles se ligarem com a água, né? Não há tanta água livre no alimento, certo? E aí dura mais, tá? A pessoa comentou que se quiser continuar batendo, dá pra ouvir bem a princípio. Uhum. Madame Cake perguntou, Paty, cheguei atrasado. Em relação à farinha, tem que usar uma farinha especial? Quiser reforçar? A farinha que você encontrar do tipo 1, com a maior quantidade de proteínas possível, tá? De preferência, no mínimo, aí com 12% de proteínas. Isso quer dizer o quê? 12 gramas de proteína numa porção de 100 gramas, tá? Vai estar escrito na embalagem. Aqui, ó, vai estar escrito no informação nutricional. Minha batedeira é muito doida. Da manteiga, o pessoal ainda, a Kika comentou, manteiga no final para dar textura, maciez? Ficou devendo essa resposta ainda. Vocês conseguem ficar, né? A manteiga, como ela impermeabiliza os grãos do trigo, certo? Se a gente coloca ela já no início da hora de sovar, ela vai impedir com que o trigo absorva água, certo? E aí não há um desenvolvimento tão bom de glúten. E quando há, é muito longo, então fica batendo eternamente, tá? Então é melhor deixar desenvolver bem, né? O glúten com a hidratação, ele só desenvolve com hidratação, com água, para depois colocar a manteiga, tá? Então assim, agora, esse tempo de sova vai depender, tá? Na minha KitchenAid, que é um pouco mais forte que essa, bem mais forte que essa daqui, levou 10 minutos para ele alcançar o ponto de véu. O ponto de véu significa o quê? Que o glúten já se desenvolveu bem, né? Que já tá ok, porque ele já tá totalmente desenvolvido, tá? Esse é o ponto de véu. Aqui talvez demore um pouquinho mais na sua batedeira, talvez um pouquinho menos. Mas não é só a batedeira que faz, né? Quanto mais proteína, né, no trigo, mais rápido também o glúten vai se desenvolver, tá? E vai dar o ponto de véu. Diana comentou, podemos substituir o leite em pó pelo líquido usando a quantidade de água para o leite certo? Sim, usando como é? Quantidade de água pro leite. Podemos substituir o leite em pó pelo líquido usando a quantidade de água para o leite certo? Ou seja, tipo, usar leite em pó com água, né? Na quantidade certa pode ser Sim, o substituído? leite em pó com água também, sim. Velocidade média, Juliane perguntou. Aquela velocidade baixa, média, aquela subida ela já é bem rápida, né? Mas se você bater muito rápido, não dá, né? As batedeiras domésticas, elas não aguentam, né? E não tem necessidade de bater tão rápido, né? Eu vou deixar, eu acho que ela solando ali atrás. Enquanto isso, nós vamos dando continuidade. Ó, não coloquei toda a água até agora, tá? Vou colocar mais um pouquinho, porque tô achando ela muito seca ainda. E aí eu vou deixar ela sovar ali atrás, tá? Mesma coisa aqui, tá? Água morna se tiver frio, água gelada se tiver frio. Tá? Natal, eu indico aí, aqui no Brasil pelo menos, né? Água gelada. Gelada, tá? Porque se a gente passar de uma certa temperatura, tá? Em média aí uns 35, 40 graus, a gente queima o fermento, tá? E não tem o que fazer, ele não vai se desenvolver.
deixar ela lá atrás, tá? E daí, no final, a gente vai colocar a manteiga. Ó, aí de lá, sovei, né? Ponto de véu, botei depois eu vou mostrar, né? A carga, né? Que a gente fala, que são as gotas de chocolate ou as frutas. Aí a gente vai levar ela pra gelar, tá? De preferência de um dia pro outro, né? A noite inteira na geladeira. Para essa segunda fermentação ser mais longa, tá? Não é uma fermentação longa do estilo Levain, né? É uma fermentação longa com fermento biológico que também vai ajudar a desenvolver os sabores, tá? E vai ser muito mais fácil de trabalhar com a massa gelada, tá? Principalmente se estiver muito quente, como é o nosso caso, né, no final do ano. Eu sofria muito com fazer os panetones e chocotones, porque quando eu tava moldando, né, e abrindo, a massa já tava super, né, fermentando e tal, então por causa disso a gente vai manter na geladeira, vai trabalhar com ela gelada e também porque ela